Você conhece alguém que já teve problema de relacionamento entre pai e filho? Assista este vídeo até o final e você verá uma emocionante história sobre este assunto. Olá, eu sou Afonso Celso e este é o canal Vozes do Coração. Eu vou apresentar para vocês uma emocionante história de mau relacionamento entre pai e filho e a emocionante lição de vida que o rapaz nos dá, mostrando que o amor vence todos os obstáculos. Se você quer ajudar o canal, se inscreva aí embaixo, deixe o seu joinha, deixe seus comentários e acione o sininho. E você não perderá nenhum dos próximos vídeos emocionantes e belos que nós apresentaremos semanalmente. E se você quiser dar a sua sugestão, a sua participação será sempre muito bem-vinda. Uma bela fazenda de cacau. No interior do Nordeste do Brasil, destacava-se uma grande fazenda de cacau, próspera, com centenas de empregados, todos com carteira assinada, e uma casa monumental que servia de residência para o senhor Argemiro Nunes e Silva e sua numerosa família. Chamava-se Fazenda Pedra Vermelha, devido a algumas formações rochosas que tinham uma cor não exatamente vermelha, mas próximo disso. Casado com Dona Clotilde Aragão e Silva, uma mulher elegante, de bons modos, educada nos melhores colégios da Europa, poliglota. Diziam que falava inglês, alemão, espanhol e até o francês, além de sua língua-mãe, o português, é claro. Era muito querida por todos os empregados pelo modo educado e justo com que os tratava, especialmente os 22 que cuidavam da casa de 2 andares, com 20 quartos, 2 salas de estar, 3 salas de jantar, jardim de inverno, adega. O marido dizia que gostava de vinho, mas o que ele tomava mesmo era uma pinga da boa e até uma lareira na sala principal, porque o Argemirão, longe dele, era assim que as pessoas o chamavam. Achava bonito. Nunca tinha sido usada, também com o calor que fazia naquele lugar. O casal tinha 8 filhos, mas por fora, e todos sabiam e toleravam, Argemiro tinha também um outro filho. Era Pedro Agostinho, fruto de um relacionamento forçado, no momento em que o homem estava bêbado, entrou no quarto de Iracema, uma mulata que servia à família nas refeições. Iracema teve o menino ali mesmo, na fazenda, sem médicas, só com a ajuda de Maria do Carmo, uma parteira leiga, como chamavam ali naquela região. O menino nasceu negro como a mãe. Por isso, mas não só por isso, era odiado pelo pai, que tinha tentado por todos os meios fazer com que Iracema abortasse. Mas não teve jeito e o garoto veio ao mundo e, para desgosto ainda maior de Argemiro, saudável e inteligente. Ganhava sempre nas brincadeiras dos outros 5 meio-irmãos, 3 eram mulheres, que fazia Argemirão espumar de ódio. E por incrível que pudesse parecer, em todas as tentativas do pai de expulsá-lo da fazenda, sem motivo nenhum, quem não deixava era a Dona Clotilde. E isso era porque ela achava que o menino não tinha culpa nenhuma, nem Iracema, nem ninguém. O único culpado era justamente seu marido, o homem que deveria amar o seu 9º filho, mas que demonstrava claramente que o odiava, e muito. Todos os filhos do casal foram estudar na capital, menos, é claro, o bastardo Pedro Agostinho. Um se formou em engenharia civil, 2 eram advogados, outro se formou em medicina e outro em agronomia. As filhas foram estudar na Europa, Paris. Estudaram isso e aquilo e voltaram sem se formar em nada. Tornaram-se fúteis e preguiçosas e, pior para elas, o pai não entendia isso, pois achava que o simples fato de terem morado 5 anos na França era o suficiente para determinar um nível intelectual diferenciado e por isso não deixava qualquer rapaz se aproximar das jovens. Se a coisa continuasse daquele jeito, iriam terminar todas solteironas. E isso nenhuma delas queria. Não depois de todos aqueles anos de boa vida nos grandes salões da Europa e da curtição desenfreada daqueles tempos. Argemirão, é claro, não sabia de nada disso, nem em sonho,
Para ele, suas 3 meninas eram puras e santas, e só se casariam com o homem que as merecessem. Pedro Agostinho aprendeu a ler ali mesmo, na fazenda, na escolinha que Argemiro mantinha para ensinar aos filhos dos empregados o mínimo para não serem considerados analfabetos. Ele dizia que não gostava de analfabetos, mas o que poucos sabiam era que ele era quase isso. Mal sabia ler e para assinar o nome era uma verdadeira briga de foice, como se dizia por lá. Os filhos, os homens, não queriam morar mais na fazenda, nem mesmo Antônio do Carmo, que tinha se formado em agronomia, com a desculpa de que iria tomar conta dos negócios do pai. Estava sempre inventando uma pós-graduação, uma especialização, um seminário não sei onde, e dessa forma os anos iam passando e o velho Argemiro ia sustentando o rapaz na capital, sempre com tudo de bom. Afinal, o fazendeiro era muito rico. O engenheiro nunca conseguiu um emprego decente. Os 2 advogados montaram um escritório de advocacia que ia mais ou menos, e o médico era o único que conseguia sobreviver por conta própria, mas também pouco dava notícias para os pais. Argemirão tinha pouquíssima instrução, mas um impressionante faro para os negócios, além, é claro, de uma capacidade administrativa pouco comum em homens como ele. Tinha conseguido fechar contratos para exportação das amêndoas de cacau para vários países da Europa, e isso garantia um excelente faturamento anual. A plantação de cacau estendia-se por vários quilômetros, e quem passava pela estrada ficava admirado por ver como era bem cuidada. Era um modelo de administração rural em toda aquela região. Pedro Agostinho tinha passado a vida inteira trabalhando nas plantações, igual aos peões da fazenda, e tinha herdado o faro administrativo do pai, embora este não reconhecesse isso. Um belo dia, Pedro Agostinho notou que alguns pés de cacau estavam sendo atacados por um tipo de fungo que provocava uma diminuição significativa na produção. Alastrava-se rapidamente, mas como a fazenda era muito grande, a princípio ninguém deu muita importância para o fato, menos Pedro Agostinho, que tentou avisar o capataz da fazenda, Tião, e que aquilo não era normal, mas o sujeito não lhe deu a menor importância. O rapaz achou que deveria avisar o seu pai, que ele não chamava de pai, sim de Coronel Argemiro, como todos da fazenda. Primeiro conversou com Iracema, mas, ignorante, a coitada não sabia o que dizer ao filho, exceto que tomasse jeito e deixasse aquele assunto para os outros entendidos resolverem. Acontece que o tempo passava e os entendidos não faziam nada. Por isso, Pedro Agostinho resolveu conversar com o Coronel Argemiro. "O que é que tu quer, rapaz?" perguntou arrogantemente Argemirão. "Coronel, é que está aparecendo umas coisas estranhas na plantação, que está diminuindo o número de frutos e até matando os pés de cacau", disse humildemente Pedro Agostinho. "Deixa de besteira, rapaz. Isso não deve ser nada de importância. Senão o Tião já tinha me avisado. Deixa de conversa e vá tratar de trabalhar, que é melhor." Pedro Agostinho ainda tentou argumentar, mas o velho lhe deu as costas, pois estava visivelmente incomodado de falar com aquele sujeitinho que ele detestava. Alguns meses se passaram e agora ninguém podia negar que havia uma praga na fazenda. Argemirão via os seus preciosos pés de cacau morrerem um após o outro e a produção diminuía a olhos vistos. Em pouco tempo já não podia honrar os contratos de exportação que tinha e o faturamento da fazenda desabou de uma hora para outra. Argemirão mandou chamar Antônio do Carmo, o filho agrônomo, para ele dar um jeito naquela situação, porque se continuasse assim ele iria quebrar. O rapaz veio, a contragosto, mas veio. Só que não adiantou de nada. Antônio do Carmo era um playboy da capital e não sabia nada de agronomia. Na verdade, detestava o assunto e logo arrumou uma desculpa e voltou para a sua vida boêmia na cidade. Os outros filhos nem quiseram tomar conhecimento. Só notaram que as coisas não andavam bem quando Argemirão parou de mandar dinheiro para eles. A outrora próspera e admirada fazenda da Pedra Vermelha era agora um matagal. A produção já não dava para nada. Quase todos os empregados já tinham sido demitidos e dos 22 empregados que cuidavam da majestosa casa da família, agora só restavam 2, Iracema
e Judite, a cozinheira. Em pouco tempo a fazenda faliu, a casa, por ser muito grande, teve de ser abandonada e o casal Argemirão e Dona Clotilde teve que se mudar para uma das casas dos empregados, justamente ao lado daquela em que moravam Iracema e Pedro Agostinho. Ao redor havia algumas dezenas de casas abandonadas. Judite resolveu ir embora, mas Iracema e Pedro Agostinho resolveram ficar. Só restavam os 4 naquele mundo de terras, agora imprestáveis, porque as filhas também resolveram abandonar o barco e ir para a capital. Tornaram-se professoras de idiomas e moravam todas em um pequeno apartamento da periferia da cidade. Dos pais não queriam nem notícias. A vassoura de bruxa acabou com a riqueza da fazenda Pedra Vermelha. Dona Clotilde adoeceu seriamente e Argemirão agora não tinha dinheiro nem mesmo para chamar um médico para cuidar da mulher que em pouco tempo acabou morrendo sozinha. Argemirão, deprimido e também adoentado, não teve forças nem para fazer o enterro da esposa. Pedro Agostinho fez um caixão com suas próprias mãos, cavou uma sepultura a alguns metros da outrora majestosa casa da fazenda e ali, junto com Iracema, enterrou aquela mulher que viveu triste e oprimida, mas que demonstrara sempre honradez e um coração bondoso e acolhedor. Antes de ir embora, rezaram os dois um Pai Nosso e uma Ave Maria para a alma daquela pobre mulher. Achavam que ela merecia. Pedro Agostinho, sozinho, resolveu enfrentar a vassoura de bruxa. Corria a plantação atrás de alguma mudinha que não estivesse afetada pela doença e conseguiu reunir algumas delas. Depois, corajosamente, ateou fogo a toda a gigantesca plantação na tentativa de erradicar aquela praga. O fogo consumiu tudo. Foram vários dias de queimada e nem mesmo as autoridades locais apareceram para saber o que estava acontecendo. Na verdade, todos sabiam. E como Argemirão era extremamente rude e arrogante, o melhor que achavam que podiam fazer era mesmo manter distância. Sozinho, Pedro Agostinho não conseguiu recuperar todo o terreno queimado, mas, trabalhando de sol a sol, deixou uma pequena área preparada para o manejo das mudas que tinha conseguido salvar. Replantou uma por uma, cuidava delas pessoalmente, com muito carinho e dedicação, até que algum tempo depois as árvores, agora grandes, começaram a oferecer alguns frutos. Pedro Agostinho foi até a casa onde vivia recluso seu pai, o velho Argemiro. Coronel, quero lhe mostrar uma coisa. É lá fora, vamos lá ver? O orgulho e a prepotência tinham desaparecido por completo da personalidade daquele homem que aceitou humildemente o braço que ele estendia ao rapaz para ajudá-lo a andar. Velho, com o reumatismo atacando quase todas as juntas, o coração enfraquecido por tanto desgosto e a saudade dos velhos tempos a consumir-lhe a alma, andou, apoiado ao jovem Pedro Agostinho, até o início da nova plantação de cacau. Dava gosto de ver. Não era nem 10% do que fora aquela fazenda, mas só a visão dos belos frutos que pendiam das plantas fizeram o semblante do outrora coronel se irradiar. Ficou durante alguns minutos observando a beleza do seu cacaueiro e, virando-se para Pedro Agostinho, com os olhos cheios de lágrimas, disse-lhe: "Obrigado, meu filho." Na manhã seguinte, Iracema bateu na porta da casa de Argemirão insistentemente e não obteve resposta. Chamou Pedro Agostinho, que imediatamente arrombou a porta. Na cama humilde da casinha, Argemirão jazia morto, com alguma coisa presa em suas mãos que estavam cerradas sobre o peito. Pedro Agostinho retirou e viu que era um quadro. Nele, uma mulata brincava com um garotinho, também mulato, no terreno em frente à grande casa da fazenda Pedra Vermelha. Você gostou deste vídeo? Então, para não perder os próximos vídeos, se inscreva em nosso canal, dê o seu joinha, deixe os seus comentários e acione o sininho. Você vai se emocionar sempre. Você está com crise no casamento e quer saber sobre o método que salvou mais de 2.500 casamentos até esse momento? Então fica ligado nos próximos stories que você vai ver vários depoimentos sobre esse método revolucionário.